Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Vamos falar sobre uma doença preocupante por ser infecciosa e transmissível. A tuberculose atinge quase 9 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo. Os nossos convidados são o vereador Paulo Pinheiro, presidente da Frente Popular em apoio ao combate da tuberculose, Carlos Basília, coordenador do Observatório e membro do Fórum de Combate à Tuberculose do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vereador, eu gostaria de começar com você em relação ao que vocês atribuem o fato da incidência geral da doença ter aumentado nos últimos anos. Primeiro, agradecer a TV Câmara nesse espaço, que é muito importante para discutir um assunto que é mais importante ainda. A tuberculose é uma doença que já deveria estar extinta no mundo. E no Brasil, o que a gente está vendo, um exemplo clássico de como os governos entendem isso, está aqui nessa mesa, por exemplo. Aqui nesse espaço vazio, deveria estar o representante da prefeitura, a gerente de tuberculose, do programa de tuberculose, que foi convidada por todos, pela TV Câmara, por nós, eu falei pessoalmente com ela, para que ela viesse aqui falar exatamente o que você está me perguntando. Ela deveria ser ela que deveria ter falado isso. Como está a tuberculose no Rio? Por que aumenta a incidência? Por que aumenta a mortalidade? Quais são as perspectivas e as políticas públicas da Prefeitura do Rio em relação a isso? O que nós estamos vendo é que a tuberculose aumenta cada vez mais, principalmente que é uma doença muito ligada à pobreza. A tuberculose é uma doença que hoje a gente tem como uma grande preocupação a sociedade em geral, porque você que acha que a tuberculose é uma doença de pobre, você vai estar ao lado da tuberculose no ônibus, no trem, no metrô, no elevador da sua casa, estará provavelmente alguém infectado e que vai transmitir para você a doença. E no Brasil, a pobreza é um fator importante, além do que a moradia é outro fator importante. Temos um exemplo na Rocinha, onde tivemos um exemplo muito interessante há alguns anos atrás, porque as casas onde não circula o ar, onde o sol não entra, são locais onde a tuberculose vai aumentar muito mais ainda. E é uma doença de tratamento bastante fácil hoje, porque os medicamentos são todos gratuitos. É preciso apenas que as pessoas tenham informação de como tratar. E a Prefeitura do Rio, há anos, vem trabalhando para isso. Um dos pontos importantes que gostaríamos que tivesse o sucesso que não teve até agora é o Programa de Saúde da Família, que trabalha diretamente com isso, na prevenção. Hoje, esse trabalho é executado na equipe de Saúde da Família principalmente pelos agentes comunitários, que vão na casa das pessoas, que levam o medicamento na casa das pessoas, que fiscalizam. Há uma proposta que depois nós vamos falar com mais profundidade, como é que é o tratamento em que você vai ao paciente entregar a medicação, avaliar, ajudar, porque é muito comum o sujeito melhora dos sintomas iniciais, da tosse, da febre, e ele melhora daquilo com o início do tratamento e acha que está curado, para com o tratamento e vai continuar disseminando a doença e apresentando aí um fato grave, também vamos focalizar depois, que são aqueles pacientes que já estão com a doença em estado mais avançado e principalmente a bactéria já se defendendo do remédio e o remédio a resistência, que é muito importante. Então, a tuberculose é um grave problema de saúde pública e que o Rio de Janeiro representa, num país como o Brasil, que tem a 7ª economia do mundo, o Rio de Janeiro representa uma grande vergonha nacional em relação à saúde pública, em relação à tuberculose. Carlos, a gente sabe que teve uma trégua aí de uns 4 anos, mas há um tempo para cá os números aumentaram, né? O que você observa nesse cenário? O que ajudou a voltar com força a tuberculose? Bom, inicialmente eu quero agradecer a TV Câmara o convite, ao nosso vereador Paulo Pinheiro, que preside a Frente Parlamentar Municipal de Luta contra a Tuberculose, que é um mecanismo importante para articular os diversos atores para o enfrentamento desse problema de saúde grave no nosso estado e no nosso município do Rio de Janeiro. Eu também queria, antes de entrar especificamente na resposta, de marcar que o mês de agosto é o mês que temos a Semana de Enfrentamento à Tuberculose no município do Rio de Janeiro e temos o Dia Estadual, que aí envolve todo o estado, né, para enfrentamento da tuberculose. Bom, a Organização Mundial de Saúde decretou a tuberculose na década de 90, né, como uma doença no rol das doenças consideradas doenças negligenciadas, né? O que significa o termo negligenciado? É um termo amplo, né, do ponto de vista técnico-científico, que não se investe em pesquisa, que não se investe em estudos, né, que há um gap, um déficit, né, do investimento
em ciência e tecnologia, no sentido de buscar novos métodos de diagnosticar de uma forma mais precisa e mais rápida, né? E de esquemas de tratamento mais curtos e mais efetivos. Então, assim, uma doença considerada do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, negligenciado. Do ponto de vista de políticas e sociais também, porque quando você olha para o mapa da tuberculose, embora seja uma doença de transmissão pessoal e por via aérea, ou seja, qualquer um de nós, num ambiente como esse, num recinto como esse, podemos estar suscetíveis e vulneráveis, né, a se infectar. 1/3 da população mundial, segundo estudos globais, está infectada com o bacilo da tuberculose, que ao longo da sua vida pode desenvolver a doença e vem a desenvolver a doença. E é isso que se soma aos números que nós temos no nível global. Do modo geral, desde a década de 90, quando a OMS declarou como uma emergência, né, os países que têm maior carga da doença, entre eles o Brasil faz parte de um grupo de 98 países que carregam a maior carga da doença no mundo, vem se mobilizando, vem se organizando, se estruturando no sentido da busca da redução desses indicadores, né? O indicador da incidência dos novos casos a cada ano e, principalmente, o principal indicador, que é o óbito, que é a morte por uma doença que é tratável, né, e que é curável. Então, e, infelizmente, a cada ano, esses números eles se repetem, eles crescem. A gente vinha, os dados globais no mundo eles vinham decrescendo, mas, de acordo com os últimos boletins do Ministério da Saúde, em 2015, a própria OMS mostrou que a tuberculose, pela primeira vez no mundo, superava a AIDS como principal doença infecciosa transmissível de mortalidade no mundo. Isso se devia não tanto ao aumento do número de casos, mas se devia a pouco investimento. No caso da AIDS, uma doença muito mais complexa e que também é associada à tuberculose, são TB e HIV é importante. A tuberculose é a principal causa de óbito, de adoecimento e óbito em pessoas com HIV e AIDS. Mas o investimento global, os recursos de ciência, tecnologia, de organização de serviços, de mobilização social, fizeram com que a AIDS avançasse e melhorasse os seus indicadores, né? Adoecendo menos pessoas e falecendo menos pessoas. No caso da tuberculose, não, ela continua sendo negligenciada. No caso do Brasil, os dados vinham, os boletins oficiais vinham mostrando um decréscimo na doença. O Brasil recebeu um elogio internacional, uma carta das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, em 2015, apontando que o Brasil tinha atingido as metas e os objetivos do milênio, né, no tocante à tuberculose, melhorando seus indicadores, mas que isso se devia principalmente, o próprio governo brasileiro reconhecia à época, se devia como resultado de políticas públicas, né, de acesso, de transferência de renda, né, de acesso à saúde, de moradia, de renda. Ou seja, há um determinante social, além do físico, da questão da doença. Sim, é uma doença. E alguns estudos apontam aí para a crise social, econômica influenciando. Isso. Então, assim, é o avanço, né, o progresso que nós vimos em termos de políticas públicas, né, na melhoria de renda, né, na subida de patamar de populações, né, no nível de pobreza, né, de miséria, né, ascendendo ao consumo, ascendendo à educação, ascendendo, né, a melhoria do serviço, né, tendo acesso a diagnóstico, tratamento, a prevenção, acima de tudo, a informação. Os próprios institutos de pesquisa começaram a mostrar que de 2015 para cá, na medida que a crise econômica, social e política no Brasil se acentuava, né, as doenças de determinação social elas viriam a ter um aumento, já estavam sendo antecipadas em relação a isso. Institutos como a IPEA, a Fundação Getúlio Vargas, a próprios mecanismos internacionais da OMS, estudos já mostravam a preocupação, né, com a possibilidade e que hoje o próprio Ministério da Saúde, no seu último boletim, nos seus últimos dados, já assume, né, que nos últimos 2 anos nós tivemos um aumento da incidência e da mortalidade para a tuberculose no Brasil, o que nos preocupa profundamente, porque se nós vimos num movimento, né, da redução desses indicadores preocupantes, né, e hoje nós estamos voltando, né, aos indicadores os objetivos da mesa do milênio, quando nós fomos, né, reconhecidos obtendo resultados positivos em relação a isso. E nesse cenário internacional onde o Brasil se destaca, né, entre os países com mais alta carga, né, não só dessa tuberculose sensível, que todos nós conhecemos, né, essa que você diagnostica, mas que você trata em 6 meses, mas nós temos o preocupante número do aumento da forma da tuberculose resistente,
né, a medicação dos antibióticos. Que essa é a grande emergência global. O que fez a tuberculose voltar a ser prioridade na agenda internacional? O fato da transmissão, do aumento a cada ano da notificação dos casos da forma resistente, que aumentam consideravelmente, né, o desafio, né, do enfrentamento e do controle da doença no mundo, porque ela é de difícil diagnóstico, de complexo tratamento e de uma alta mortalidade, né, acima até inclusive da forma considerada sensível. Ok, Carlos. Então, no próximo bloco, a gente continua essa discussão em relação até mesmo às infecções multiresistentes que são tão preocupantes, né? E o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Combate à Tuberculose. Vereador, no bloco anterior a gente tocou nessa questão da resistência, né? Por que chegamos a esse estágio de multiresistência em relação às infecções? Ou seja, a gente tem aí um cenário de crise impactando na ação de atenção básica de saúde, né? A gente tem algumas falhas talvez no diagnóstico, no tratamento, mas a adesão ainda é um desafio? Veja só, antes disso, a gente tem que entender para os telespectadores, quando tem que se preocupar que alguém possa estar com tuberculose na sua casa, no seu prédio, na escola de alguma criança, os sintomas básicos são aqueles, a tosse, que é 3 semanas de tosse, o cansaço e uma febre baixa inicialmente. Esses são sintomas que devem levar essa pessoa a um serviço de saúde. Antigamente, eu sou mais antigo, não quer dizer mais velho, mais antigo, as pessoas procuravam esse atendimento no hospital, que não é o lugar apropriado para o diagnóstico. Ou seja, se você tem um programa de saúde da família que está atento à saúde das pessoas dentro de casa, é evidente que uma pessoa, quando um agente de saúde visita a casa dessa pessoa e alguém diz que tem alguém em casa, ou o chefe da família, ou alguém em casa, que está com tosse há mais de 3 semanas, tem uma febrezinha, está se sentindo mais cansado, é evidente que esse agente já vai pegar essa pessoa e vai levar à unidade básica de saúde para fazer o exame que é simples, para poder diagnosticar e iniciar o tratamento. E é importante iniciar o tratamento, e fazendo um adendo a isso, o Carlos falou no início, por que a tuberculose tem tão pouca pesquisa, ou menos pesquisa mundialmente? É só saber o preço do remédio da tuberculose, o preço do remédio da AIDS, dos antibióticos, etc. Você vai ver que só interessa aos laboratórios, é interesse, por exemplo, Estados Unidos é um país em que não tem problema de tuberculose como outros países. Tuberculose é importante no terceiro mundo, na África, na Ásia, na América do Sul, na América Latina. Ou seja, pesquisar isso, você vai descobrir um remédio, e já descobriram o remédio para tuberculose. O Brasil já produz, a Fundação Getúlio Vargas produz, a Fundação Fiocruz, a Fundação João do Cruz produz o produto, e ele é barato. Não interessa para grande laboratório, um remédio vai gastar muito pesquisa e vai ganhar pouco dinheiro. Então, esse é um problema de por que não há tanta pesquisa no mundo, né? O Brasil tem, a Fundação João do Cruz, como também em São Paulo você tem pesquisas importantes, e essa doença tem essas características, é uma doença que não é só para pobre, né? Que as pessoas acham que a doença seria só dos pobres, não é só dos pobres, mas a maior parte das doenças está nessa região. Quando o sujeito faz o diagnóstico, o tratamento, como falou o Carlos, 6 meses você, teoricamente, já está curado do tratamento, mas é preciso ser acompanhado. Então, não pode abandonar. Não pode abandonar. Esse cidadão que trabalha, né, que às vezes está ligado ao alcoolismo também, numa comunidade mais carente, ou numa comunidade, não é só a comunidade carente que bebe, né, comunidade não carente também bebe bem, esse paciente precisa ser tratado. E aquele sintoma dele, aquele cansaço dele, não quer ir trabalhar, estava ruim, estava com um pouco de febre, isso tudo desaparece. E aí ele acha, 3, 4 semanas depois, de iniciar o tratamento, já está curado. Esse abandono do tratamento é uma das causas da resistência que você vai encontrar a seguir. Ou seja, o importante é a responsabilidade do poder público, primeiro em diagnosticar rapidamente, segundo em tratar rapidamente e acompanhar o tratamento. O DOT, né, que foi um avanço, que o DOT é o tratamento supervisionado, ou seja, as unidades de saúde, aquela população, a saúde da família é uma caracterização que você vai cobrir aquela pessoa. Vai cobrir aquela família. Então você vai acompanhar aquilo. E o DOT, o horário da medicação é importante, a medicação não falhar é importante, e o agente comunitário está lá com a medicação gratuita
para dar para aquela pessoa, para levar para e orientar. A informação muito importante é isso. A informação é muito importante. Eu vejo aí uma cartilha, né? Que Exatamente. Eu gostaria que o senhor nos explicasse onde que ela está à disposição da população. Ela foi reproduzida e produzida pela Câmara, né? Com a participação aí do Fórum Observatório, né, de Combate à Tuberculose no Rio. Quais são as informações que estão disponíveis, por exemplo, nessa cartilha? A cartilha, ela é distribuída, foi produzida na Câmara pela frente que eu presido no momento, mas foi presidida e iniciada pelo vereador Eduardão, é a Frente Parlamentar de Apoio ao Combate à Tuberculose. E essa cartilha é uma cartilha muito interessante, parece até uma literatura de cordel, né? Que ela é muito simples, linguagem absolutamente acessível a qualquer pessoa. Ela começa com as pessoas conversando, por exemplo, eu nem te conto, há 3 semanas estou com tosse. Todo dia tinha um pouco de febre, um pouco de catarro. No trabalho era um cansaço enorme. Sabe que o médico disse que eu peguei tuberculose, estou ferrado. Então, ela começa explicando às pessoas sobre como é que você faz o diagnóstico. E ela tem muitas explicações. Ela foi produzida pelos profissionais da área, vários profissionais que o Fórum organizou. Ela tem o nome do Fórum aqui da Câmara na sua conta capa. E está sendo distribuída. Agora nós tivemos a semana, no mês de maio e junho, nós tivemos as conferências municipais de saúde. A cidade do Rio de Janeiro tem 10 áreas programáticas, 10 conselhos municipais de saúde, e esses conselhos fazem as conferências de saúde. Nós levamos a todas as conferências, distribuímos nas conferências para que as unidades de saúde possam utilizar e disponibilizar para as pessoas. Quem quiser, liga aqui para a Câmara, o telefone lá no nosso gabinete da frente. O número de telefone é 2220-1071. E você pode pedir, a gente está entregando em várias unidades de saúde, distribuindo gratuitamente, evidente. E se alguém quiser essa informação, pode nos pedir para distribuição, nós temos em quantidade suficiente. Esse é um trabalho belíssimo. Ela é reprodução do que já tinha sido feito anteriormente, porque é um sucesso, fácil acesso, fácil informação e que as pessoas podem ajudar a explicar todas essas coisas que estão levando a pior. Basicamente, uma outra coisa preocupante, que depois a gente poderia aprofundar um pouquinho mais, é aonde a cidade do Rio de Janeiro vem apresentando um aumento dos casos de tuberculose. E a gente sabe que são exatamente nas áreas carentes da cidade. Depois nós podemos... Carlos, é justamente sobre isso. A questão do diagnóstico tardio envolve aí um risco muito grande do óbito, né? O Rio de Janeiro divide com o estado do Amazonas, uma triste estatística, né? Mas ele lidera na questão da morte, né? Sim, dentro dos números nacionais, o estado do Rio de Janeiro, ele disputa a primeira incidência com o estado do Amazonas, né, com os indicadores extremamente preocupantes, do ponto de vista da incidência e do número de novos casos. Mas em relação à mortalidade, nós despontamos há muitos anos como estado onde mais a doença evolui para o óbito, que de fato é a ocorrência mais dramática em relação à doença. Uma doença que, como nós já colocamos aqui, deve ser diagnosticada, né, pelo Sistema Único de Saúde, tratada e curada. E temos também o maior número de resistência. E também no nosso estado do Rio de Janeiro, nós notificamos a cada ano um crescimento preocupante da forma, né, resistente, extra resistente. Tem várias formas de resistência, o que transforma o desafio, né, para diagnosticar e tratar e para evitar a cura muito maior. E no município do Rio de Janeiro, dentro do estado, pela sua concentração populacional, pela sua condição geográfica, econômica e social, ele acaba tendo uma carga muito grande desses números em relação ao estado. Nós temos mais da metade do total, né, dos casos, né, e da mortalidade de tuberculose no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, trabalhar essa questão do ponto de vista do município do Rio de Janeiro, da gestão de saúde do município do Rio de Janeiro, ela é estratégica, ela é fundamental para o estado, né, e para o país como um todo. O vereador estava falando aqui, Paulo, em relação à questão da informação. A informação é fundamental. A gente costuma dizer que o diagnóstico, o tratamento, ele começa pela informação, né? A informação da população, a população tem que estar atenta, né? A possibilidade da existência da tuberculose, entendendo que a tosse, né, aquela tosse persistente por mais de 3 semanas, pode ser um indicador, é um indicador importante, segundo o Ministério da Saúde. Não dá para confundir com outro tipo de normalmente é confundida, né? É confundida com o tabagismo, que também está associado à questão da tuberculose, é confundida a gripe, a tal da virose, né, que popularmente, o que é? Não, uma virose, uma gripe, um resfriado,
Mas é o fato que o sintoma principal, a tosse, ela precisa ser investigada. Acho que as unidades de saúde elas estão qualificadas, né, para esse olhar, porque a cura ela começa pela prevenção. E a prevenção, ela acima de tudo, é uma questão de informação. E o que a gente sabe, várias pesquisas já mostraram, é que a população, no geral, está muito mal informada, a população no geral, sobre a doença, né, sobre os sintomas característicos da doença, sobre aonde buscar o diagnóstico, como se tratar. Estava falando que a população, o paciente não pode abandonar o tratamento, mas às vezes ele é abandonado pelo serviço de saúde. Eu participei de várias audiências públicas, tanto estadual quanto municipal, em comunidades com alta incidência da doença, como na Rocinha, no Complexo do Alemão, no Jacaré, na Manguinhos e na área de Jacarepaguá, ali, Rio das Pedras. E as lideranças comunitárias e os próprios agentes de saúde diziam que tinham uma deficiência muito grande de acesso à informação. Que grande parte, até de agentes comunitários de saúde, agentes do município não tinham o treinamento e a supervisão adequada, né, para a busca, identificação, né, e acompanhamento, tratamento dos casos. Isso é muito sério, porque quando a população não está informada, e aí o imaginário da população, a tuberculose é antiga, a gente sabe, mas ela não é passada, ela é presente, e no imaginário da população, muitas das vezes a tuberculose é aquela doença da novela de época, né, como nos meios de comunicação da literatura, está né, presente dos perto romances. do nosso Não, dia a dia. era uma doença extremamente presente, preocupante, vem crescendo, né? E na medida que aí falando do Brasil, do nosso estado, do nosso município, que a gente vem vivenciando uma crise em todas as áreas, ela vem se manifestando de uma forma agravante. E assim, acho que o nosso papel é chamar atenção sobre isso. Tanto, não só do ponto de vista da assistência médica direta, quer dizer, ofertar diagnóstico, ofertar tratamento, mas também de oferecer para a população informação, né, aumentar o nível de conscientização da população, o nível de informação. E eu acho que para isso a gente precisa envolver também não só gestores, não só o parlamento, mas como também a sociedade civil como um todo e as organizações, né, comunitárias, que acho que é o trabalho que o Fórum, né, e o Observatório da Tuberculose tem como propósito. Enfrentar, né, essa questão da desinformação, promovendo o debate, a conscientização, fazer também o enfrentamento do estigma, né, do preconceito, que é muito grande em relação à doença. Isso é uma barreira importante. Muitas pessoas não buscam o diagnóstico porque têm medo de ter um diagnóstico de uma doença que é extremamente estigmatizante, né? Muitos têm a doença e não revelam seu diagnóstico, né, e muitas vezes não têm um amparo, né, não tem a solidariedade, não tem o apoio, seja do serviço ou da família ou da comunidade, porque ela esconde o diagnóstico, né, e ela acaba abandonando ou sendo abandonada, né, ao longo do seu tratamento, o que se desdobra naquilo que a gente estava colocando aqui, que é a grande preocupação global e nossa da forma resistente, né, que piora muito a situação. Agrava ainda mais esse cenário. Exatamente. Né, vamos para mais um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema tuberculose. Vereador, existem políticas públicas que precisam de que tipo de iniciativa, ou seja, que tipo de parceria para dar certo e combater de uma vez por todas essa doença? Por exemplo, isso aqui que está sendo feito pela Frente Parlamentar, com auxílio da sociedade civil, isso aqui devia ser feito pela Prefeitura. Quem deveria estar produzindo em quantidade enorme para ter em cada uma das centenas de clínicas da família entregues aos agentes comunitários, era a Prefeitura. Isso não deveria ter sido, isso é um papel que nós estamos exercendo, que deveria ser um papel da Prefeitura. Ter um plano de comunicação e campanhas permanentes, exatamente, né? Exatamente. Visando... Como treinamento, como ele disse, aos agentes comunitários. Então, por que isso acontece? Você falou aqui, a gente falou várias coisas, não sei se o telespectador vai entender isso diretamente agora. A razão por que a tuberculose no Brasil avança tanto, como avança na África, como avança em outros setores, é porque o tratamento é mal feito, porque o poder público não consegue elaborar uma política pública com valor. Não adianta o prefeito inaugurar, por exemplo, um tomógrafo, que é importantíssimo, necessário para um hospital, mas esse mesmo governo que inaugura o tomógrafo demite 900 agentes comunitários de saúde. Ou seja, é importante, a gente queria a presença aqui da Secretaria para explicar qual foi o impacto nos últimos 3 meses da saída desses agentes comunitários nas áreas carentes, em Manguinhos, onde foram demitidos, Manguinhos,
Jacarezinho, Rocinha, Complexo do Alemão, porque é o trabalho da prefeitura, esse trabalho da prefeitura. E a prevenção, esse diagnóstico foi feito, que está sendo falado aqui, não é caro, ele é rápido. Hoje temos métodos cada vez mais rápidos de diagnóstico, rapidamente você faz o diagnóstico, rapidamente, ou seja, é tão importante para que a gente não tenha essa interpretação que a sociedade acaba tendo errada. O caso agora que aconteceu do crime na Lagoa, todos querem saber agora como é que a prefeitura trata a população de rua com doença mental. Não trata. Ou seja, esse cidadão que estava ali, a minha política é diferente da do governador. O governador disse que para ele dar um tirinho na cabecinha dele. Não é um tirinho na cabecinha dele que vai resolver o problema. Não é dando arma para a população que a gente vai matar o bacilo da tuberculose. Ele não morre por arma, ele morre por ação inteligente do governo. Então, o que a gente tem claramente é um abandono, é pouca vontade, né, política de tratar isso. Que deveria ser o carro-chefe da Secretaria de Saúde, a diminuição da incidência, da mortalidade e da resistência, se tivesse um programa que é pronto, mas não pode ser executado. Portanto, quando a gente está cobrando isso, o parlamento tem essa função de cobrar, nós vamos cobrar hoje. Por que a Secretaria, nós pedimos para essa reunião a Secretaria informações mais atualizadas, que eles não deram para a gente. E o negócio é tão complicado que o gestor, a gerência da tuberculose da Secretaria muda a cada ano. O cidadão que está lá não cumpre o desejo, muda o cidadão que não tem culpa alguma, são profissionais que têm que trabalhar com a prefeitura trabalhando. Então, basicamente, a prefeitura deveria, que é quem nós estamos tratando, atuar diretamente nisso, fazendo o quê? A educação através de cartilhas ou de um programa de comunicação, deveria dar mais ênfase ao trabalho da atenção primária, do agente comunitário de saúde, das equipes de saúde da família, porque é nelas... A capacitação do treinamento, da supervisão desses... Isso não existe, está muito claro que isso não existe. Agora, Carlos, nós temos um público muito vulnerável, né? Ou seja, a própria população de rua, os detentos, que têm 30 vezes mais chance de ter tuberculose. Os moradores, né, em casas onde o sol não entra e o ar não circula. Em área, a gente sabe que a Rocinha lidera aí em relação a essas estatísticas. Como mudar essa realidade? Porque se a gente não tem isso do lado de fora, nessas áreas, nem chega isso à prevenção? Pois é, se a gente entende, já falou bastante sobre isso aqui, sobre os determinantes sociais que estão relacionados, né, à questão da doença, a gente precisa pensar em políticas públicas mais arrojadas e mais integradas no enfrentamento dessa doença, e não só no campo da saúde. A gente precisa melhorar as condições de habitação, né? A tuberculose, ela se aproveita de situações de aglomeração humana, né, das situações insalubres, né? Então, investimento sanitário, né, é fundamental. E quando você olha para as nossas comunidades, para o mapa da tuberculose, onde se concentra o maior número de pessoas adoecendo e indo óbito, você vai ver que essas comunidades mais pobres, né, as comunidades empobrecidas e periféricas, as nossas favelas, né, colocando a expressão diretamente, ela é onde se concentra o maior número de casos e é onde o drama é mais impactante. Existe até um número que nos deixa... bem assustado, ou seja, enquanto no Brasil a taxa é de 35 casos por 100 mil habitantes, isso. Na favela da Rocinha chega a 300. Isso. O nosso estado tem o dobro da média nacional, o nosso estado, né, e o município do Rio, né, alimenta esses dados. E quando você vai olhar para o mapa, e o Ministério da Saúde, na sua última estratégia, ele começou a mapear do ponto de vista social e econômico também, não só do indicador de doença epidemiológico, mas também do ponto de vista social e econômico, para mostrar, né, que você precisa de políticas integradas, intersetoriais. Você tem que envolver assistência, tem que envolver habitação, educação. Você tem que, durante o período da política, do Plano de Aceleramento Econômico, do PAC, né, na comunidade da Rocinha, por exemplo, algumas áreas foram totalmente reformuladas, áreas onde eram chamadas ruas da tuberculose e as ruas da AIDS, né? E a partir dessa... A chegada do sol nessas áreas, foram construídas casas, Minha Casa Minha Vida lá, a chegada do sol ali diminuiu bastante, foi detectado, diminuiu bastante o número de casos nessa região, um trabalho que não foi feito por médicos só, não é médico que trata só disso. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, assistentes sociais, explicar esse trabalho. Precisa haver vontade política para isso, porque senão esses números nos assustam, porque quando o cidadão comum diz assim, mas isso é doença que não chega na minha família, chega, porque quem mora nessa comunidade é o seu porteiro, quem mora nessa comunidade é a sua babá, é a empregada doméstica, é o motorista do ônibus, é o sujeito que vai viajar, que vai fazer o serviço para você, você não está isento disso.
Então, se o sujeito não tem sensibilidade social, vamos para a sensibilidade verdadeira. Isso está ao seu lado. Isso acontece com muitas famílias no Rio de Janeiro que não entendem dessa maneira. Então, é preciso que o poder público entenda isso. Quando você vê, como aconteceu agora há um ano atrás, a prefeitura resolveu desabilitar 184 equipes de saúde da família, sob o argumento, imagine, o prefeito até deu uma declaração na televisão, nós temos saúde demais para a população que não precisa. Temos 1 milhão de pessoas hoje no programa de saúde da família que não precisam desse programa. Isso é um maior absurdo, mas isso vem do chefe que não falou aquilo da cabeça dele. Alguém o orientou mal nesse sentido. Então, nós temos que jogar toda a responsabilidade e a cobrança no poder público. Isso é o poder público que tem que resolver, isso é o poder público. Como é que você acha que, diminuindo 900 agentes comunitários, como é que essa cidade vai ficar? Essas pessoas que eram tratadas, que eram acompanhadas por esses agentes, como é que vão ficar? Vão continuar tomando remédio? Ou vão ser mais aqueles que vão desistir do tratamento e vão criar... Serão abandonadas pelo poder público. É uma questão que puxa outra, ou seja, os agentes comunitários foram diminuídos, há uma rotatividade de profissionais de saúde também em várias unidades, né? Eles às vezes não recebem um treinamento adequado, né? Ou seja, não há uma política de identificação com a realidade da comunidade, ou seja, o diagnóstico acaba sendo tardio. Uma questão puxa a outra. Puxa a outra, claro que puxa a outra. O sujeito está impressionado, como é que a saúde do Rio de Janeiro vai? Aí o cara aprende um tomógrafo. É importante o tomógrafo, eu não quero dizer importante. Então, tem que ter o tomógrafo no hospital de emergência. O sujeito que bateu com o carro, o sujeito que tem que ter um diagnóstico. Mas é muito importante também, para e passo, existe a atenção primária, que exista como é para a tuberculose, como é para outras doenças, sífilis e outras doenças, que são colocadas de lado, são negligenciadas e, na verdade, elas cada vez aumentam mais e levam à mortalidade. E é uma característica mostrando que o Brasil é realmente um país que não respeita os direitos humanos. Carlos, chegamos ao final do programa. Preciso das suas considerações finais sobre o tema, uma mensagem. O que a gente pode fazer para mudar? Bom, eu acho que o principal... Estamos fazendo aqui agora. O principal, eu acho que assim, falar do tema, né, trazer o tema para o debate, né, assim, chamar a sociedade para discutir, conscientizar, né, todos os atores governamentais, não governamentais, assim, cobrar do poder público, que é seu papel, sua responsabilidade, desenvolver políticas arrojadas, políticas intersetoriais, né, que dê conta de toda essa determinação, de toda essa conjuntura, de todo esse contexto, né, que envolve a tuberculose. Trabalhar na perspectiva também de direitos humanos, porque é uma questão também que envolve um estigma, uma discriminação, um preconceito, que vitimiza, que é mais uma barreira. E, acima de tudo, estar mobilizado permanentemente em relação ao enfrentamento da doença. Eu queria deixar aqui também um convite para que conheçam. Nós temos uma página no Facebook, que é o Observatório Tuberculose Brasil, onde as pessoas podem buscar informação, podem dialogar com os diversos atores que participam do Fórum de Tuberculose, podem se engajar nesse enfrentamento, né? Então, fica à disposição, fica o contato da nossa página, né? É onde a gente pode continuar com essa discussão. E gostaria que esse momento aqui se desdobrasse em outros convites, que a gente pudesse, ao longo, né, de todo o ano, retornar com essa discussão, com outros aspectos, e que no próximo debate, que nós pudéssemos ter, de fato, aqui o gestor, né, público, né, a Secretaria de Saúde, para falar do que vem fazendo, porque a gente sabe também que tem profissionais engajados, tem profissionais sérios, tem estratégias sendo desenvolvidas, mas que a gente precisa, né, de transparência, a gente precisa de informação, a gente precisa que eles estejam aqui, né, para colocar aquilo que vem sendo feito, o esforço, né, governamental também, né, no sentido para que a gente, quando voltar aqui, né, no nosso próximo debate, a gente tenha melhores números e um melhor cenário, né, para estar colocando aqui em termos de enfrentamento da doença aqui no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Obrigado. Vereador, sua conclusão. Agradecer o espaço, dizer às pessoas que procurem, você que vai a uma clínica da família, cobre da sua clínica da família, se tem lá um documento desse para ser colocado. Nós estamos disponibilizando. Quem quiser, vem aqui na Câmara, no nosso gabinete 1002 da Câmara, você vai receber essa agenda. Estamos distribuindo a cartilha para vários lugares, hoje estamos aqui cobrando do poder público. Lá na Câmara, vamos fazer um discurso sobre a semana da tuberculose, sobre a semana de combate à tuberculose, né? E que as pessoas entendam que a saúde não é somente remédio, não é somente equipamento. A saúde, quem trata das pessoas são pessoas. E as doenças,
elas aparecem pela negligência, não é do cidadão. O Zequinha que está aqui escrito, ele não tem culpa de não ter essa informação. Ele precisa dessa informação porque ele precisa de cultura, precisa de informação, e essa informação quem tem que dar é o governo. E é uma vergonha a gente ver numa cidade em que a tuberculose é esse símbolo da cidade. O Cristo Redentor, eu tenho certeza que, informado disso, ele vai botar a mão nos olhos e ficar preocupado e muito vermelho na sua imagem. Nossa cidade maravilhosa não merece. Não merece isso. Muito obrigado pela participação de vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.